Olá gente, eu sou o Lucas Docas e no vídeo de hoje falaremos sobre heráldica, brasões. Esse vídeo na verdade é uma continuação sobre o tema de nobreza, porque na verdade heráldica nada mais é do que um aprofundamento sobre o tema de nobreza e família. Mas enfim, vamos começar o vídeo definindo o que é heráldica e para que ela serve exatamente. A heráldica surgiu, não sei exatamente na Idade Média ou se antes dela, mas durante ela foi o auge dessa área do conhecimento e surgiu para identificar as famílias, identificar e catalogar as famílias. Meio que servia como uma espécie de cartório da época, assim. Função de cartório, assim, para que as famílias soubessem que você é de uma determinada família e não de outra. Seguia algo assim, tipo. E como na Idade Média a maior parte das pessoas não sabiam ler, mesmo os nobres, não era tão normal saber ler assim, eles utilizavam símbolos para reconhecer as famílias, identificar umas das outras. Os primeiros símbolos, provavelmente foram oriundos de crenças pagãs de que... Lembra que eu expliquei? Agora eu não lembro qual dos vídeos que eu expliquei, se foi sobre no vídeo paganismo, a influência do paganismo, ou se foi no vídeo sobre as famílias em si, ou sobre as ou influências das religiões, mas eu não lembro exatamente qual dos três agora. Mas eu lembro que em um dos três eu expliquei que as famílias acreditavam que ser descendentes de deuses e divindades pagãs, e por isso colocavam animais que simbolizavam esses deuses, ou essas divindades em seus símbolos, suas bandeiras. E com isso, eles tinham que se identificar, eles se diziam, assim, descendentes de algum deus, e com isso eles montavam a bandeira deles, com um símbolo de algum animal, alguma coisa assim. Com aquela bandeira era possível conhecer que era da família X e não da família Y. E a gente pode ver que a heráldica existiu em muitos outros países, não só em muitos outros lugares, territórios, continentes, além da Europa. Porque a gente pode ver que existe heráldica na China, existe heráldica em outros povos assim também. A gente pode ver heráldica até em povos tipo os Incas, os Maias aqui na América. A gente pode ver símbolos, coisas similares ao que seria heráldica aqui. Então, isso é algo muito ancestral, talvez. Talvez não, mas a necessidade de comunicar que uma família era diferente de outra é comum a todos os povos, como a gente pode ver. A partir daí surgiu a heráldica, que no início eram nada mais, nada menos que animais ou outros símbolos, assim, uma montanha, uma forma geométrica. A partir daí surgiu isso, para definir as famílias. Isso bem no início, assim, quando surgiu a heráldica. Não sei agora se isso foi já na Idade Média ou se ainda na Idade Antiga. Acredito que muitos disso devem ter ocorrido na Idade Antiga, mas é provável que algumas coisas também tenham ocorrido na Idade Média. Então não dá pra falar que a heráldica surgiu necessariamente em um período. Tem que levar em consideração, a região e o grupo étnico em que isso ocorreu. Porque aí poderia variar, talvez. Mas enfim. Independente de quando a heráldica surgiu, a finalidade dela é diferir famílias, separar uma família de outra. E também, uma grande utilidade da heráldica era gerar identificação no campo de batalha, porque como eu falei já, as famílias eram como pequenas nações, e elas lutavam entre si, lá pro início, ainda antes da Idade Média nesse caso, quando elas ainda não eram tão especializadas. Isso eu lembro que foi no vídeo sobre famílias. E a heráldica, assim, era muito útil para isso, para diferenciar quem era aliado de quem era inimigo. Porque, imagina, pessoa de armadura, ou às vezes mesmo sem armadura, mas com um escudo na frente do corpo. Às vezes no calor da batalha, no meio da multidão, você não consegue diferir quem é quem. Então era necessário alguma coisa para poder diferir. Porque senão você poderia estar matando seu parente, assim, ou protegendo seu inimigo. Então, para isso que surgiu a heráldica. Tá bom, ela surgiu para diferir a família, ganhou grande notoriedade, grande importância para o uso na guerra. Posteriormente, como eu falei lá no vídeo, as famílias evoluíram, se especializaram, surgiram os nobres, surgiram outras famílias especializadas, e algumas famílias não conseguiram se especializar direito, então ficaram para trás. Aí surgiu a relação de poder entre os nobres, da suzerania e vassalagem. Ela pode ter outros nomes ou funcionar em outros formatos, em alguns grupos étnicos diferentes, mas a noção é que sempre há um nobre que tem mais poder que os demais, e por isso ele é o chefe da aliança, porque ele consegue reunir mais pessoas na volta dele. E aí, a partir dessa noção de que existem suzerania e vassalagem, ou equivalentes, a heráldica também evoluiu para poder acompanhar essa tendência da época. Existem brasões que, por exemplo, tem um brasão
ele é cortado no meio, ou ele é listrado, ou coisa assim. E tem aqueles vários formatos lá que são misturas de brasões, para diferir quem é o suzerano e quem é o vassalo. Porque, tipo, no brasão de uma família vassala, tem o brasão do suzerano nela, na parte de cima. Na parte do meio tem o brasão próprio, geralmente. E na parte de baixo tem algum tipo de simbologia para indicar o porquê que ele se tornou vassalo daquele suzerano. Então, tipo, aqueles brasões que são divididos em três, ou, tipo, tem essas divisões assim, você pode dizer que tipo, ele é um brasão de uma família vassala. Ou seja, nunca era um brasão de um rei, assim. Porque ele devia vassalagem a alguém. Ou algo equivalente a isso. Em compensação, tipo, as famílias reais normalmente tinham brasões com símbolos puros, assim. Não tinha, tipo, não tinha mais de um brasão no meio. Ou tinham brasões que nem o da minha família aqui. Na verdade, esse brasão não é especificamente da minha família de pai ou da minha família de mãe, é a mistura dos dois. Como se eles tivessem se unidos de forma igual entre eles. Por isso que é um quadriculado. Mas então... E aí, geralmente, famílias reais têm uma simbologia pura. Ou podem ser que nem isso daí, ou podem ser de outras formas, com meio a meio, assim. Mas meio a meio também indica fusão de famílias de igual poder, como aconteceu... Não que a família do meu pai e da minha mãe sejam de igual poder se pegar a raiz histórica delas, em relação à nobreza da época. No mundo atual, ou depois que eles chegaram ao Brasil, com certeza já estavam de poder igual, mas... Provavelmente em algum momento da Idade Média eles não eram iguais, não. Mas isso é um detalhe que eu explicarei mais pra frente nesse vídeo. Mas então, tem esses símbolos. A heráldica não era só utilizada por nobres. Então, tipo, famílias aliadas a um nobre poderoso poderiam usar, tipo, o brasão dele como se fosse suzerano e colocar uma outra simbologia embaixo. Aquelas famílias aliadas, sabe? Especializadas em outra coisa que não nobreza. Tipo, a família de ferreiros poderia ter um símbolo do nobre a qual elas tinham aliança e embaixo ter o símbolo delas. Isso também era algo razoavelmente comum, porque nem todos os brasões eram de nobres, assim. Guildas e associações também poderiam ter brasões próprios delas. E cidades controladas por associações também, ou territórios controlados por associações que não fossem dominados por um senhor feudal específico, também poderiam ter seus brasões próprios. Diga-se de passagem, esses outros modelos alternativos de território poderiam prestar vassalagem a um suzerano nobre ou um modelo alternativo também, né? Então, tipo, não se prendam à ideia de que territórios eram necessariamente controlados por nobres. Mas isso é assunto para outro vídeo que eu ainda explicarei com mais detalhes. Mas enfim. Outra coisa que poderia acontecer ao longo da Idade Média era a mudança do símbolo hierárquico de uma família, símbolo heráldico de uma família, em função de alguma coisa que tenha ocorrido com ela. Por exemplo, vou pegar um exemplo da minha própria família aqui. Diga-se de passagem, esse é o motivo porque o canal chama Príncipe Exilado, tá? Porque, segundo consta no brasão aqui, olhem só, isso é da minha família de pai. Tá vendo esse brasãozinho aqui? O azul com uma coroa, o vermelho e o branco. Na verdade, o vermelho e o branco é diagonal no brasão original, mas para poder caber no brasão quadriculado, ele foi feito assim. Mas tipo, essa coroa virada para baixo, ó, se virar para cima vocês vão ver uma coroa. Não sei se deu para ver bem assim. Significa que é uma família que perdeu o seu trono. Exatamente isso. Significa que essa família perdeu o seu direito ao trono em determinado momento, ao longo da Idade Média. E aí a partir daí mudou o símbolo heráldico para uma coroa caída. Então, tipo, esses símbolos assim, tipo uma torre quebrada, por exemplo, significava que você perdeu o seu castelo, assim. Uma família que perdeu o seu castelo, tipo. Ou, sei lá, outros tem vários símbolos desse estilo. Que são símbolos de que foi uma família derrotada. Ou que perdeu o seu poder maior, ou perdeu alguma coisa. Tem outros símbolos assim, tipo uma torre construída, coisa assim, que é uma família que tipo, poderia até não ser nobre, mas ascendeu e se tornou uma família nobre. Ó, isso também tem... Aqui, ó, o castelinho aqui da minha outra família. Tá vendo? Tipo, coisa assim é tipo, significa que é uma família que talvez não fosse nobre, ou fosse um nobre menor, e ascendeu ao longo da Idade Média. Então, tipo, é um símbolo de ascensão, assim como tem o símbolo da coroa aqui no meu brasão, que é o símbolo da decadência. Então, tipo, esses símbolos poderiam surgir ao longo de brasões de famílias para indicar as mudanças que elas sofreram ao longo do período. Após o final da Idade Média, essas mudanças heráldicas pararam de ocorrer, porque tipo, os conflitos foram muito reduzidos depois do surgimento dos Estados Nacionais, então não é muito como surgirem essas mudanças. Mas até antes eles ocorriam dessa forma, como eu mostrei no meu brasão aqui. Dá pra ver que é muita sorte, né, pra poder mostrar pra vocês isso daqui. Ser de uma família real destronada e ao mesmo tempo ser de uma família que ascendeu à nobreza. Então, tipo, poder mostrar pra vocês as duas coisas no mesmo brasão não é uma coisa normal que vocês podem esperar ver assim. Foi muita sorte isso. Em especial, esse é o motivo porque o canal chama Príncipe Exilado. Porque teoricamente eu sou um príncipe, embora um príncipe que não seja príncipe de porcaria nenhuma, porque tipo, a família perdeu o seu reino. Em outro vídeo eu até vou contar melhor a história do reino da minha família, porque tipo,
isso é um assunto um tanto quanto longo e não quero demorar muito nesse vídeo. E que por estar fora do trono está exilada, é uma família real exilada. Então eu sou da família real, eu sou exilado, então eu sou um príncipe. Ainda mais porque tipo, eu tenho antepassados vivos ainda, meu pai, meu avô ainda estão vivos. Ao que tudo indica, eu sou o primogênito da linhagem de primogênitos. Será que a gente ainda pode se dizer príncipes e reis exilados? Porque, tipo, dando uma reivindicação há tanto tempo que já deve ter esquecido até isso. Bom, eu vou reivindicar o trono ainda. Talvez não o trono que era deles, dos meus antepassados, mas, tipo, eu vou reivindicar algum trono pra mim, nem que eu tenha que montar com madeira ou com algum outro material em algum sítio que eu vou ter ainda no futuro, não sei. Mas eu ainda vou reivindicar algum tipo de trono pra mim. Tem que manter a tradição, né? De nobre exilado. Tem que ser pra ser zoeira mesmo, né? Mas então, né? Heráldica é isso. Serve pra comunicar a família, serve pra mostrar quem é aliado de quem no campo de batalha, separar sua família de suas famílias, permitir a junção na suzerania e vassalagem para definir quem é aliado de quem, e assim você poder identificar uma aliança pelo símbolo do suzerano. E também dá um ornamento bonitinho hoje. Afinal, a utilidade já foi perdida completamente, né? Ah, não foi perdida não. A única diferença é que antes eram famílias, agora são países que usam isso. Porque como o governo, os estados nacionais vieram para substituir as famílias no mundo pós-Idade Média, agora a heráldica é utilizada só por governos, assim. Governos estaduais, municipais, federais. Vocês veem, quando vocês olham para a bandeira de alguma cidade ou de algum estado, coisa assim, tem sempre aquele brasão de armas aqui no Brasil. O Brasil tem seu próprio brasão de armas, os países do mundo também tem. Então, tipo, é normal, né? E a única diferença é que agora já não faz mais tanta diferença para as famílias, né? Faz mais para os governos nacionais ou outros níveis de governo, que roubou esse poder e essa autonomia das famílias. Bom, por esse vídeo é isso, espero que tenham gostado, foi um vídeo simplesinho. Eu sei que deixei algumas curiosidades aí para falar sobre a história da minha família. Sei que eu deixei também outras curiosidades para falar sobre a questão dos territórios controlados de outras formas que não por nobres ao longo da Idade Média. Mas enfim, haverão vídeos para responder essas coisas mais para frente. Espero que tenham gostado, obrigado, tchau.